Tá. Bom, pode ser essa daí também. Nós estamos observando aí todas as plantas no Brasil, certo? De automóveis, são ao todo 16 plantas, certo? Então, nós temos aí, dessas que estão relacionadas aí, nós temos ali, pode baixar, Fernando. Pode colocar mais para baixo, mais. Aqui são empresas de tratores, né, de rodas. Vamos passando daí, essa daí. A primeira montadora que nós temos aí é a Audi, que a planta é aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Pode baixar mais. Eu acho que é melhor pegar ali na setinha, naquele parte do lado ali, ó, que tem isso, aí. Pronto. Ok. Foi muito. Vamos lá. Tá, mas nós temos aqui, então, pronto. A Audi, que é São José dos Pinhais. A BMW, que é em Araguari, Santa Catarina. A Caoa, que é em Anápolis. Né? Que produz automóveis comerciais leves e caminhões. Depois nós temos também, mais para baixo aí, essas outras são equipamentos de agrícolas, né? Daí nós temos a DAF, que é uma nova planta aqui em Ponta Grossa, que produz caminhões. A Fiat Jeep, né? A FCA ali, que está localizada em Betim, em Goiânia, em Pernambuco e Campo Largo, que faz motores em Campo Largo. Né? Em Betim, Goiânia, é automóveis, comerciais leves e motores de transmissão. Temos a Ford, em Camaçari, em Horizonte, no Ceará. Camaçari, automóveis, motores. Em Horizonte, no Ceará, é automóveis, que é o Troller, né? E São Bernardo do Campo, automóveis e caminhões. Lembrando que ela está fechando essa fábrica cinquentenária em São Bernardo do Campo. Taubaté, que produz motores, transmissões, e Tatuí, que é um campo de provas. Né? A General Motors, que está situada em São Caetano do Sul, com automóveis comerciais leves, estamparia, injeção e pinturas. São José dos Campos, automóveis comerciais leves, motores, transmissões, estamparia, injeção e pintura de peças plásticas. Mogi da Cruz tem componentes estampados. Gravataí tem automóveis, estamparia, injeção e pintura de peças plásticas. Indaiatuba, que é o campo de provas dela. Sorocaba, centro logístico. E Joinville, motores e cabeçotes. Essas são as plantas da General Motors no Brasil. Lembrando também, a Ford, dois eventos recentes, né? A Ford anunciou o fechamento da planta de São Bernardo do Campo, e a GM ameaçou que sairia do Brasil se não voltasse a ter lucro nas suas plantas. Mas, na verdade, o que ela queria era rebaixar o contrato, o custo do trabalho dos trabalhadores das suas plantas, né? E já em seguida, que ela fechou um acordo com o São José dos Campos, ela anunciou novos investimentos. Então, nós tivemos um blefe da empresa, né, que anunciou que ameaçou que sairia do Brasil, e logo em seguida, que rebaixou o custo da mão de obra em São José dos Campos, que era o sindicato mais resistente, anunciou novos investimentos. Temos a planta da Honda também, em Sumaré, em Itapina, que produz automóveis, e em São Paulo, que é os serviços financeiros, o banco dela. A HPE, que é Catalão, né, em Goiás, automóveis comerciais leves. A Hyundai, que é em Piracicaba, né, que produz também automóveis. E em seguida aí nós temos a Jaguar Land Rover, né, na sequência aí, na próxima, que é em Itatiaia, no Rio de Janeiro, que produz carros. Né, lá. Depois nós temos a fábrica de ônibus da Volkswagen, né, em Resende. Tá anterior, é na página anterior ainda. Anterior. Aí, ok. Pode baixar. Tá aí. Temos a fábrica em Resende, né, de caminhões leves da Volks, e chassi de ônibus também, em Resende. A Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, caminhões, chassi de ônibus também, motores, eixos e câmbios. Em Campinas, a Mercedes tem peças e serviços. Em Juiz de Fora tem caminhões e cabinas. E em Iracemápolis, né, automóveis. A Nissan tem uma planta de automóveis, motores e armazém de peças em Resende. A Peugeot Citroën, que é em Porto Real, automóveis e motores.
A Renault, que tem no Complexo Industrial Itucena, né, a planta com automóveis, motores, comerciais leves e blocos de cabeçotes de alumínios. Né. A Scania, em São Bernardo do Campo, caminhões, chassis de ônibus e motores. A Toyota é São Bernardo do Campo, né, com autopeças, autopeças lá. Em Indaiatuba é a fábrica de carros, né, automóveis. Guaíba é centro de distribuição de veículos. Sorocaba, automóveis. Vitória, Recife, Votorão, centro de distribuição de peças. E Porto Feliz, em São Paulo, é fábrica de motores da Toyota. A Volkswagen, que está presente em São Bernardo do Campos, com automóveis comerciais leves. Em Taubaté, produz automóveis. São Carlos, motores. E aqui em São José dos Pinhais, automóveis. E a Volvo, né, que é aqui na região metropolitana de Curitiba, que é caminhões e ônibus também. Cabines, chassis de ônibus. E motores também, caixa de câmbio. Aqui em Curitiba e em Pederneiras, a parte de pá carregadeira, caminhões articulados, escavadeiras e compactos. Então, este daí é um quadro, né, das montadoras instaladas no Brasil. Tá? Ressaltando que esse quadro todo teve uma grande expansão a partir dos anos 90, né? Quando houve um choque aí do governo Collor, principalmente, em relação às importações, né, que tinha muitas restrições às importações. Então, houve uma abertura de mercado, as empresas anunciaram um nível de investimento aqui no Brasil e que se expandiu novamente nos anos 2000 com a ampliação do mercado. Então, o mercado automotivo do Brasil cresceu muito nos anos 2000, então atraiu novas montadoras também. Então, foram dois momentos de expansão da indústria automotiva no Brasil. Foram nos anos 90 e também nos anos 2000. Ok? Nós temos na sequência aí, na página 39, as concessionárias, né? Podemos ir lá no final dessa tabela aí, que mostra o total de concessionárias. Aí está por estado, né? Esses dados estão presentes aí, mas enfim, no total que a gente pode ver lá embaixo, a Renault tem 247 concessionárias de vendas de veículos no Brasil, e o total no Brasil são 4.016 concessionárias. Então é aquilo que a gente fala, né? As montadoras, elas têm uma cadeia produtiva muito longa, que vai desde a fábrica em si, né? Mas ela está distribuída também na venda dos veículos, na compra dos insumos, né? Que é ferro, plástico, enfim, a cadeia produtiva ela é longa e por isso que ela é um dos setores que mais emprega, tem mais empregos diretos e indiretos na indústria brasileira, porque tem uma cadeia produtiva longa, que nós chamamos, né? Nós temos em seguida aí a evolução do faturamento do setor, que é na tabela seguinte. Fernando, podemos ir aí. Né? Aqui, os dados são desde 66, apesar que a produção de automóveis no Brasil ela está presente desde 57, mas podemos ir mais lá embaixo, para baixo, para a gente ver os dados atuais. Né? Esses valores aqui de faturamento da indústria automotiva, eles estão em milhões de dólares. Né? Evidente que tem toda uma relação também com o câmbio. Por isso que não tem uma relação muito forte assim, muito par e passo com o nível de produção, né? Porque a cotação do câmbio pode mudar. Mas, por exemplo, o pico de faturamento delas aqui em dólares foi em 2011, quando o pico de produção foi em 2013, né? Mas isso é por causa das variações do câmbio, tá? Mas, enfim, nós podemos observar aí também tudo aquilo que nós comentamos, né? Em 2000 houve um pico, né, de faturamento das empresas em dólares. Em 2017 houve a queda, né? De fato, ali no período 2015-2016, e uma leve recuperação já a partir de 2017, com 52 bilhões, 221 milhões de dólares o faturamento em termos de automóveis, né? Da indústria automotiva brasileira. Tá? Aqui é faturamento sem os impostos. Na próxima tabela, nós temos aí o nível de emprego na indústria automotiva. Né? Ela inicia no Brasil, né, com 9.773 trabalhadores, aí em 57, né, que foi o início da indústria automotiva brasileira. Ok? Quando o Juscelino Kubitschek traz, né, a indústria automotiva para o Brasil. Podemos ir aqui. Nós tivemos nos anos 80, né?
vocês podem observar ali, no final dos anos 70, dos anos 80, um pico de número de trabalhadores da indústria automotiva. 86 ali é o pico, né, de trabalhadores, 129.232 trabalhadores. E, a partir daí, nós tivemos uma redução da mão de obra em função do que aqui? Naquele primeiro momento que nós enfrentamos, que foi a reestruturação produtiva que as empresas fizeram, né? Então, aqui nós tivemos já uma onda de tecnologia que reduziu empregos na indústria automotiva e, evidente, também, com ali, principalmente após o Plano Real, que ele teve um pico no Plano Real ali, olha, né, também, e a partir do Plano Real nós tivemos crise, né, da economia brasileira, e o emprego da indústria automotiva volta a se recuperar a partir daí, então, de 2005, né, com 95 mil trabalhadores, 94.206 trabalhadores em 2005, né, e nós vamos ter aí um momento áureo da indústria automotiva, como eu falei para vocês, que é onde atraímos muitas empresas também, né, porque a renda da população aumentou, os juros caiu, o prazo para o crédito aumentou, e isso foi o cenário ideal para a compra de carros no Brasil. Né? Nós tínhamos venda de carros com 60 meses, com zero de entrada, taxas baixas, né? A renda do brasileiro aumentando, o emprego expandindo. Então, foi um cenário, um período áureo, né? Que nós chamamos assim de ouro, né? Da indústria automotiva brasileira, que foi desse período todo aí de 2005, que vai perdurar até 2014. Né? Então, nós passamos de 94 mil para 135 mil trabalhadores nesse período todo aí. Né? Bom, e depois uma história que nós estamos vivendo atualmente. Né? Foi a redução que nós tivemos de empregos aí, então, de 2000, a partir de 2013, ali, que foi o pico. Né? E chegando ao fundo do poço em 2016, com 109.530 trabalhadores. Tá? E daí começamos uma leve recuperação, então, em 2017, uma continuidade ainda mais leve ainda da recuperação em 2018. Para vocês terem uma ideia, o que nós temos aí, certo? Nós perdemos, de 2013 a 2016, que foi a crise do automotiva brasileira, 19% de queda do emprego. Foram perdidos aí 25.800 empregos na crise. Né? Em depois nós tivemos, para 2018, quando a gente pega em relação a 2016, nós recuperamos apenas 1,4% dos 19% que perdemos, 1.513. Então, nós estamos muito distantes ainda, né? Temos ainda 18% aí para recuperar dos empregos perdidos. Agora, o que a gente ressalta, e que vai ser trabalhado em painel apropriado a isto, né? Ao mesmo tempo que nós sempre estamos relacionando o emprego com o volume de produção de carros, mas nós temos ainda agora novos desafios e muitas incertezas. Né? Primeiro, que a tecnologia está vindo de uma velocidade muito rápida. Né? Além do que, então nós temos aí a indústria 4.0, que vai ser abordado aqui num painel específico. Nós temos também a questão da mobilidade, que é o compartilhamento. Né? Então, nós temos o carro elétrico. Então, na verdade, o grande desafio que nós vamos enfrentar aqui para frente vai ser que o crescimento do volume de carros não vai ser acompanhado com o crescimento do volume de empregos. Então, nós vamos ter, assim como tivemos lá nos anos 80, né, uma redução estrutural do emprego na indústria automotiva. Para vocês terem uma ideia, a Volkswagen acaba de anunciar demissões a nível mundial, né, e dizendo o seguinte, ela está se ajustando já, essa redução de emprego vai ocorrer nos próximos anos, né, porque os aposentados não vão ser contratados, novas pessoas, porque no planejamento dela, o carro elétrico vai redundar numa economia da mão de obra na faixa de 30% a 40% do nível de emprego. Né? Então, sem sombra de dúvida, nós vamos ter aí um cenário, né, no futuro de menos emprego nesse segmento, né? Por todos esses desafios que nós temos aí.
a indústria 4.0, carro elétrico e a mobilidade urbana também, com essas suas novas mobilidades, com compartilhamento, esses Ubers da vida e tudo mais, né? Tá? Bom, na página seguinte, nós temos aqui o quanto que é a carga tributária aqui no Brasil, na comparação com os outros países. Sem dúvida alguma, o Brasil tem dois fatores importantes aí na questão tributária para o mercado automotivo. Uma são os impostos internos e outra são os impostos para a importação de veículos, que protegeu durante muito tempo aí a nossa indústria da competição internacional, o nosso mercado também. Agora, ao mesmo tempo que nós temos as taxas internas, nós temos uma desigualdade de competição com o mercado externo. E essa desigualdade está principalmente na alta carga tributária que nós temos, né, sobre o automóvel no Brasil, e também a taxa de juros, que torna o investimento muito caro. Né? Então, essa taxa de juros, que hoje está num patamar de juro real aí na faixa de 3,5%, 3%, 3,5%, mas já foi muito mais alta que isto, né? Enquanto nos países desenvolvidos, a taxa de juros fica num patamar de 1 a 3%. Bom, a taxa de juros aqui, se nós formos lá embaixo, Fernando, então, tem a comparação aí, como que ela é composta. Mas eu vou já, no resumo, vamos no gráfico um pouquinho mais abaixo aqui, Fernando. Está aqui, ó. A carga tributária no preço, ou seja, quanto que os impostos implicam no preço final do carro, no Brasil é 30% do preço do carro é custo do imposto. Não é o custo da mão de obra ou da matéria-prima das empresas. É o que as empresas pagam com impostos. Sim. Ah, ok. Eu estou com uma pressa aqui por causa do número de dados, mas tem problema com a tradução. Então, né, que nessa velocidade fica... Tudo bem? Então tá. Mas vamos lá. Então, vejam bem, gente. Do preço do carro, no Brasil, 30% é impostos. Na França, 16,7%. Né? E nos Estados Unidos, é 6,8%. Então, esse é um dos motivos, porque muitas vezes, quando a gente compara o mesmo modelo fabricado no Brasil, é mais caro que o mesmo modelo na Europa ou nos Estados Unidos. Essa é uma das razões. Né? É a questão tributária, né? Que é muito alta. Tá? Além, claro, como outros fatores que eu falei para vocês, né, que é a logística, né, os nossos portos têm restrições, às vezes de calado, tem mais distância para transportar, tem também a questão da taxa de juros, como eu já mencionei, que torna o custo do capital mais alto para investimento. Temos na sequência alguns dados daí mais relacionados com o mercado automotivo. Né? Fizemos uma abordagem até agora mais do perfil da indústria automotiva. Né? Agora um pouco do mercado automotivo. Então, aqui nas páginas seguintes, então, tabela seguinte, Fernando, nós temos, que é aí na página 54, na página seguinte, inclusive. Bom, a frota de veículos no Brasil, né, que é o total de veículos que rodam no país, tá? Não é aqui a produção. Podemos baixar mais aqui, mais aí. São 36.880.447 automóveis, que é 83% da frota, então é automóveis. 5.304.794 comerciais leves, 12% da frota. Caminhões são 1.920.873, é 4%. Ônibus, 333.140, é 0,7% da frota, então são ônibus. Então o total da frota rodante, todos os carros que rodam no país, 44.439.253. Tá? Na página seguinte, nós temos então a produção de veículos. Página seguinte. Aí. Pode ir para baixo, então. Iniciamos lá em 1957 com 10 mil carros produzidos, né? Foi o início incipiente da nossa indústria. E, como eu comentei com vocês, né? Eu já vou direto no período mais recente, aí tem toda uma série histórica, mas vamos pegar mais o período recente, que é do pico
da produção em 2013, a recessão e a retomada, né? 2013, nós tivemos, então, o pico em produção de automóveis no Brasil. 2.954.279 carros leves produzidos, né? 2014 já tem uma queda, 2015 e 2016 o vale, né? Chegamos num ponto mínimo de produção de carros no Brasil. Nós voltamos em 2016 a produzir o mesmo tamanho de 2004. Então nós regredimos quase 10 anos, em 2 anos, a produção de carros no Brasil, né? Vocês podem observar lá, ó, em 2004, 1.777.000 veículos produzidos, né? Então, em 2016, voltamos àquele patamar de 2004. Então, nós perdemos em 2 anos tudo que tínhamos conquistado, tudo que tínhamos avançado em 10 anos. Bom, isso representou uma queda de 39% da produção de carros. A crise no Brasil representou uma queda de 39% da produção. Isso representou também números, produzir 1.155.000 carros que nós deixamos de produzir, né, com a crise. Tá? Bom, em 2017, nós tivemos uma boa recuperação na produção de automóveis. Tá? Cresceu aí 28%. Em 2017, 2018, um pouco menos, já se acomodou um pouco mais, 3,4%. Mas, ou seja, nós crescemos aí 33%, né, em 2 anos. Agora, para nós voltarmos ao pico de 2013, nós precisamos crescer mais 24%, para voltar a produzir o que produzia em 2013. Né? Isto vai demorar mais ou menos aí para o Brasil voltar a atingir 2013, mais 2 a 3 anos. Né? Então, nós vamos atingir novamente o que a gente produziu em 2013, lá em 2021, 2022. Tá? Eu vou fazer um resumo também dos comerciais leves, né? Caminhões e ônibus. Mas só vou falar do pico e atual situação. Então, nos comerciais leves, que é 358.000 carros produzidos aqui, tá? Nós precisamos recuperar 48% para voltar ao patamar de 2013. Tá? Caminhões, que está ali, 105.534 produzidos, e nós tínhamos atingido em 2013 187.000, nós temos que aumentar a produção em 77% para atingir 2013. Então, a indústria de caminhões foi a que mais sofreu com a crise no Brasil. Mas também está sendo a que mais rapidamente está aumentando. O ano passado atingiu patamares de 30% a 50% de crescimento, no geral 50%. Este ano a expectativa é que cresça 30%. Né? Então ela está rapidamente crescendo aí e recuperando o patamar. Apesar de ser uma diferença maior, mas está mais rapidamente aumentando. O ônibus precisa crescer 42% para voltar ao patamar de 2013. Tá? Então, este é um quadro aí, né, do que é a indústria automotiva brasileira, da sua evolução. Nós temos esse histórico todo aí, e o impacto da recessão e essa recuperação que está ocorrendo. Tá? O importante ressaltar aqui também é que, vejam, enquanto a produção caiu 39%, o emprego, que eu tinha mostrado já para vocês na tabela anterior, caiu 19%. Tá? Então, ou seja, o emprego teve uma queda, né, de metade da queda da produção de carros na crise. E isso aconteceu por quê? Né? Porque os sindicatos, defenderam o emprego na crise. Porque o nosso entendimento, quando começou a crise, nós definimos como estratégia, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, 2 pontos fundamentais. Como que vamos proteger o emprego e o salário do trabalhador? Essa foi a nossa estratégia definida para
para sobreviver na crise. Bom, o que nós fizemos aqui, então? Né? Primeiro, os acordos coletivos, todos eles, nenhum ficou com um reajuste abaixo da inflação. E, na verdade, mesmo na crise, nós conseguimos arrancar, em muitos acordos, aumento real. Né? Então, isso que nós tentamos fazer aqui, né? Foi garantir o salário. Mesmo o caso da Volvo, que teve perda salarial, acho que o pessoal da comissão está aqui, né? Nós tivemos perda salarial, mas nós recuperamos a perda salarial no acordo de 2017. Né? Outro aspecto que nós também atuamos, então. Então, na renda, nós conseguimos defender. No emprego, com algumas empresas nós defendemos o emprego, ficou estável o emprego, como no caso da Volkswagen. Né? Nas outras empresas, houve uma redução de emprego, mas num patamar reduzido, porque nós utilizamos o layoff, né? Nós negociamos, foi também, tanto o layoff quanto, qual mais outros instrumentos aí que nós utilizamos, pessoal? Oi? O PIF, o PPE, né? O Programa de Proteção do Emprego. Enfim, nós utilizamos outros instrumentos também para adiar ou minimizar a queda do emprego nas plantas aqui da região metropolitana. Agora, estou dando um exemplo como aqui dos metrôs de Curitiba, mas isso também foi a nível de Brasil também, de forma diferente, são vários sindicatos que estão aqui presentes, né? De outras áreas também, de outras plantas, mas cada um usou uma estratégia. Mas, enfim, o sindicato, o seu principal mandato, né, em termos do que ele defende, é isso aí, é sempre o emprego e a renda. E foi isso que o movimento sindical brasileiro buscou fazer com a crise. Né? E nós tivemos essa situação. A queda da produção foi 38% e o emprego foi metade dessa queda da produção. Né? Tá. Então, vamos na sequência. Na tabela seguinte, tá? Vamos ver aqui um pouco. Ah, sim. Essa tabela aqui, ela mostra o seguinte, né? Houve também, assim como nós tivemos dois momentos de expansão da indústria brasileira de automóveis, que foi nos anos 90 e nos anos 2000, nós tivemos uma outra característica, que foi a desconcentração geográfica da produção de carros no Brasil. Em 1990, tá, antes daquela primeira momento de expansão da indústria, 75% da produção de automóveis no Brasil era São Paulo. E 25% é Minas Gerais. Então era São Paulo e Minas, praticamente. Né? E São Paulo muito concentrado. Né? 76 nós temos esse quadro aí, já houve uma desconcentração. São Paulo caiu de 75 para 46, Minas Gerais de 25 para 15, surge então o Paraná ali, com a vinda aqui da Volkswagen, da Renault, né? O Paraná passou a participar com 13% aí, e a Bahia já com a Ford ali 8%, o Rio Grande do Sul com a GM 7%, Rio de Janeiro com 7%, Pernambuco com 2%. Então podemos baixar aqui para ver agora 2018, como que está esse quadro. Está aí, né? São Paulo recuperou um pouco, está com 46%, Minas Gerais teve uma leve redução, porque a Fiat ela deixou de ser campeã de vendas, aí, né, 13%. O Paraná tem mantido essa proporção dele, 13%, 12%. Né? A Bahia subiu um pouco, 8%. Rio de Janeiro também subiu um pouco, né, em relação a 2016, 7,7%. Rio Grande do Sul, 6,3%. Pernambuco, né, com a Fiat lá também expandiu mais, está com 5%, Goiás 1,3%, Santa Catarina 0,3%. Então esta foi a distribuição, né, geográfica que nós temos hoje da produção de carros no Brasil. Houve uma boa desconcentração em todo este período aí que nós observamos. Esse mapa deve mudar novamente com o fechamento da Ford na Bahia, né? Aliás, a Ford em São Bernardo que fecha e vai a produção para a Bahia. Né? Então vai aumentar um pouco mais a participação da Bahia aí na produção. Tá? Então, isso daí que temos. Agora vamos entrar um pouco
nas informações por empresa, né? Eu selecionei aqui a Nissan e Renault, mas depois também temos alguns dados da Mitsubishi em termos de mercado aí, tá? De vendas. Vamos lá na próxima tabela. Essa tabela aí é na página... Fernando, vai ser na página 101. Tá, a Nissan. A Nissan começa a produzir carros aqui no Brasil na planta da Renault, em São José dos Pinhais, lá em 2003. Podemos baixar ali para ver mais aqui para baixo. Está aqui. Agora, da Nissan, a gente tem uma situação diferente, né, do que é o perfil que aconteceu na indústria automotiva brasileira. A Nissan não teve problema, não é que não teve problema com a crise. Na verdade é o seguinte, o mercado automotivo reduziu de fato, tal, mas a Nissan estava em expansão quando estava o mercado brasileiro em crise, né? Então vocês vejam que não houve na Nissan a queda de produção com a crise de 2013, olha, de 2014 para cá. Ela produzia em 2013 10.636 carros e olha, 2014 foi para 23 mil, 2015 41 mil, 2016 40 mil, 2017 dobrou, foi para 82 mil, 2018 para 104 mil. Então, na Nissan não houve redução, houve aumento de 881% na produção quando a gente pega o 2013. Né? Agora, por que isso aconteceu? Porque, na verdade, na Nissan, o que nós observamos foi uma substituição da importação. Então, tinha a importação e os modelos foram nacionalizados. Né? Então, o que era ocupado no mercado com produtos importados da Nissan passou a ser produzido na planta do Brasil. Vocês podem observar aí o seguinte, né? Olha, ali do lado, que é os licenciamentos de carros, que era os licenciamentos de carros nacionais e importados, né? Então, a Nissan tinha lá em 2013 9 mil carros, 21 mil, né, que eram os carros licenciados, né? Ali os licenciamentos nacionais. Aqui podemos ver os importados na página de baixo, aqui, na tabela de baixo, aqui, Fernando, um pouquinho mais para baixo aqui. Né? Olha aqui, olha. Olha aqui, quanto que era importado, mais para baixo um pouco. Olha aqui, olha. Lá em 2013, em 2012, eram importados 71 mil carros da Nissan. Acho que principalmente México aí, né? 2013, era 53 mil carros. Então, aí vocês podem observar como que vai aumentando a produção nacional e vai diminuindo a importação da Nissan. Claramente, uma substituição de importação que marcou aí o desempenho e essa performance da Nissan nesse período. Então, é bem diferente das outras fábricas, né, das outras plantas automotivas, que, em vez de queda, teve aumento da produção na crise em função dessa substituição de importação. Né? E hoje, né, a Nissan ela tem exporta, né, 24 mil carros exportou em 2018. Tá? Nós temos, então, aí em seguida, na página aí 105, 106, a Renault. Né? A Renault aqui no Brasil. Né? Então, a Renault começa o registro de produção dela em 1999, em 98 já houve alguma produção, mas numa escala muito baixa, mais para aqueles momentos lá de teste mesmo. 99, então, os registros oficiais de produção da Renault. Ela inicia com a produção de 24 mil carros 809, né, veículos, 24.809 veículos, dobra em seguida, 2000, né, fica no patamar, mas aí fica patinando ali no patamar, reduz novamente, começa a ganhar escala, a planta de Curitiba, aqui de São José, né, da região metropolitana de Curitiba, a partir de 2008, quando ultrapassa o número de 100 mil carros. Né? Então, ela vai num crescente, a partir dali, chegando a 248.763 veículos em 2013. Né? A Renault também tem uma queda com a crise, chega lá em 2015, é o seu pior momento ali, né, do período recente,
que acaba ficando, né, com 160 mil carros. Então, olha, na crise, a Renault perdeu 34% quando a gente pega em 2013 com 2016. Né? Ela perde 34% da produção. Passa de 258 mil carros para 164 mil. Né? Em 2017, ela tem uma boa recuperação. O Kwid e a Captur, né, ganha mercado, ela ganha mercado com isto, e tem um crescimento em 2017 de 27% na produção. Né? Em 2018, cresce também num patamar muito significativo, 17%. E a Renault ela está praticamente já atingindo o pico de 2013 novamente. Então, este ano, com certeza, a Renault vai já ultrapassar aquele pico de 2013. Então, vejam, na minha estimativa, né, o mercado automotivo deverá atingir o volume de 2013 lá em 2021, 2022, não é isso que eu falei? A Renault já vai ultrapassar o pico de 2013 em 2019. Tá? Ela está crescendo a 2 dígitos, tanto em 2017 quanto em 2018, e deverá novamente marcar o 3º ano com crescimento de 2 dígitos. Né? É um crescimento muito grande, tá? Que nós vemos aí. Nós temos aí, nas outras tabelas da Renault, os licenciamentos nacionais, mas vamos passar para a tabela de baixo, viu? Aí, mais um pouco, na seguinte, viu, Fernando? Aí, a Renault. Perfeito, tá. Vamos nas exportações ali da Renault. Oi? Sim, claro. A questão... Uma perguntinha só para a gente complementar a apresentação ali. No caso, você falou ali 243 mil veículos, porém nós temos os veículos leves, né? Que para nós também nós contamos na produção, que chegou o número de 297 mil lá, que é fabricado também em São José. Isso. Obrigado, Cid. Eu já vou voltar ali no comerciais leves também. São segmentos ali diferenciados, mas vamos lá. Na exportação, então vejam bem, a Renault, ela amenizou a crise na planta aqui de São José com o aumento da exportação. Então, vejam, a exportação estava em 2013 em 58 mil, patinou ali em 2014, 2015 para 30 mil, mas em 2016 ela já ocupou uma parte da ociosidade com o aumento da exportação, principalmente da Argentina. Teve um crescimento ainda em 2017, mas com a crise da Argentina houve uma redução, né, em 2018. Certo? Comerciais leves também, estou já falando de comerciais leves a partir de trás para frente agora. Comerciais leves também tem uma participação importante aí na exportação, né? Passou aí de 5 mil em 2013 para 35 mil em 2018, o comerciais leves da Renault. E vamos voltar novamente, Fernando, só naquela parte anterior, que vamos falar da produção dos comerciais leves, que o Ezequiel levantou aí. Tá? Aí, pronto. Então, o automóvel está aqui, né? Que nós vimos, e aqui os comerciais leves da Renault. Tá? Então, ele também sofreu com a crise, né, que vimos aí, como a Renault também, de um patamar em 2013 de 33.832 veículos comerciais leves, né, caiu, chegou a 14.963. É uma queda aí de quase igualmente ali os 40%. Né? Uma recuperação rápida também em 2016, certo? De 15 mil passou para 41 mil veículos produzidos, comerciais leves, e uma leve queda aí que teve em 2017 e uma boa recuperação em 2018, que teve também comerciais leves. Então, se a gente somar, né, o automóveis com comerciais leves, que ela produz aqui, nós temos o total de veículos produzidos pela planta aqui em São José. 282 mil em 2013, chegou a 175 mil, e agora atingindo um patamar de 291 mil em 2018. A previsão para 2019, Ezequiel, se não me engano, era quanto mesmo? 315 mil. A previsão, né,
da planta para 2019 é 315 mil veículos, certo? No total da produção na planta aqui de São José. Tá? Bom, então vamos continuando aqui. Na próxima aí, Fernando, que é falar um pouco do mercado mundial, que é na página 140. Aqui. Ok? Aqui podemos passar essa daqui e ir na página seguinte, Fernando, no item 4.3, está aqui. Aqui nós temos um mapa da produção mundial de automóveis. Tá? Hoje, a maior produção de automóveis, quem lidera é a China, com 29, em 2017, que é o último dado divulgado, né? A China produziu em 2017 29 milhões de carros, os Estados Unidos 11 milhões, Japão 9 milhões e 700, a Alemanha 5 milhões e 600, Índia 4 milhões e 800, Coreia do Sul 4 milhões e 115 mil ali, México 4 milhões e 68 mil, Espanha 2 milhões e 848 mil, o Brasil 2 milhões e 737 mil. Então, algumas considerações aí. O Brasil está ocupando a 9ª posição, né, na produção de carros. Temos a França também em seguida, né, do Brasil, com 2 milhões e 227 mil. Vocês podem observar que de 2015 para cá, a França e o Brasil estão muito próximos, é a 9ª e 10ª posição. França e Estados Unidos. Agora, o que ocorreu? A França, ela tem uma produção quase que estável. Se a gente pegar 2008, 2017, vejam lá, na faixa de 2.500, 2.300 carros produzidos, com algumas pequenas oscilações. Mas, olha, ela tem mantido esse patamar de 2 milhões e 300 mil aproximadamente, né? O Brasil teve o pico lá em 2013, onde ele chegou a atingir a 7ª posição na produção mundial de veículos. Tá? O Brasil deve ultrapassar este ano, 2018, provavelmente com os dados consolidados, quando forem divulgados, deve ter ultrapassado aí a Espanha, ou ficado muito próximo da Espanha. Então, voltando a ocupar a 8ª posição na produção mundial. Tá? E a questão do México, o México ele tem uma produção muito grande, de fato. Agora, grande parte da produção do México é para exportação. Assim também como Coreia do Sul. A Índia, ela deve ampliar o seu nível de produção e logo, logo deve ultrapassar a Alemanha como a 4ª maior produtora mundial de carros. Certo? Então, esse um pouco aí, o mercado mundial de carros, se a gente olhar a produção em países. Agora, o que temos que entender é que, na verdade, é o seguinte, né? Esses dados a gente mostra aqui mais para ter a dimensão de carros, mas sabemos hoje que a produção de carros não tem bandeira. O que ocorre? As empresas hoje, elas fazem os projetos mundiais e fazem uma competição entre as plantas no mundo para ver qual planta que vai levar aquele modelo. Evidente que também tem a questão geográfica por conta das barreiras comerciais que se cria, né? Mas o que as empresas têm privilegiado isto hoje é a competição entre as plantas para ver quem vai produzir aquele carro com o menor custo. E isto que é importante a gente estar discutindo aqui. Porque se a gente não estabelecer alguns parâmetros de igualdade de salário nosso, dos trabalhadores das plantas ao redor do mundo, as empresas sempre vão estar fazendo leilão com o salário mais baixo. Então, essa não é uma competição que nós entendemos saudável.
Isso que serve, por exemplo, esse encontro, eu acho que pode ajudar nisto, né? Como a gente uniformizar os direitos e salários dos trabalhadores nas plantas para evitar que as empresas fiquem fazendo este leilão de carro, né? Aonde vai produzir o carro com menor custo, com menor salário, certo? E a cada momento colocando a faca no pescoço do trabalhador. Olha, tem que reduzir o teu direito para que eu possa trazer o investimento para cá, como a GM acabou fazendo agora, ameaçando aqui no Brasil. Né? Tem uns dados mais da América Latina, mas eu acho que daí posso pular isso daí. Quanto mais tempo tem ainda? Bom, vou falar aqui rapidamente então, do mercado automotivo. A FenaBrave agora, Fernando, só para a gente comentar aí rapidamente, para já esgotar aqui a exposição. Aí nós temos aqui, tá, na página, então na FenaBrave aí, nós vamos para a página 4. Está aqui. Esse dado aqui é o acumulado de janeiro e fevereiro de 2019 na venda de carros. E que reflete... E que reflete também o que ocorreu em 2018, no ano todo. Né? Esses 2 meses aqui, mas reflete o que está o perfil hoje. A GM está liderando com 20%, a Volkswagen 13,77%, né, 14% ali, a Fiat 10%, e a Renault assumindo já a 4ª posição. Estava na 5ª posição, né, em 2018, agora assume a 4ª posição. E deve se distanciar um pouco mais da Ford, com esse anúncio que a Ford fez aqui de fechamento, que abala um pouco a imagem da empresa. Né? A Hyundai está com 8,77%, Toyota com 7,50%, a Honda 6,47%, a Jeep com 5,5%, Nissan com 3,84%. Né? Então, essas são as 10 aí que estão no mercado. Né? Lembrando que essa concentração era muito maior no passado. Né? O mercado automotivo brasileiro era basicamente dominado pela GM, Volkswagen e Fiat e Ford também. Eram as 4, né, empresas que dominavam o mercado. Então, isso mudou muito, né, nos últimos 30 anos. Podemos passar, então, para baixo aqui. Tem comerciais leves também, Fernando, mais para baixo aqui um pouquinho. Comerciais leves. É a mesma coisa, a Fiat lidera no comerciais leves, com 40%, a Volkswagen 17%, Toyota 11%, a GM 10,11% praticamente, a Renault está na 5ª posição e com 6,20%, a Ford com 5,41%, a Mitsubishi 2,91%, Nissan 2,10%, Nissan e Mitsubishi muito próximos, Peugeot 1,35%, Mercedes-Benz 0,78%. Tá, podemos passar para a próxima? Aqui, gente, nós temos todos os modelos de carros produzidos no Brasil, vendidos. O primeiro é o Onix da GM. Aliás, aqui, passa mais uma folhinha, que tem PO de fevereiro, até fevereiro, ali, o acumulado do ano. Aí. Tá aí. Então, nós temos lá o Onix, né, que está liderando, o Ford Ka, em 2ª posição. Mas vamos colocar aqui, o Renault, o Kwid, está na 6ª posição. Né? Depois temos o Kicks, né? o Nissan Kicks está em 14ª posição aqui, né? Com 600 unidades vendidas. Em seguida, 16ª, o Renault Sandero, está na 16ª. Na 24ª posição, a Renault Captur. Na 30ª posição, temos aí o Renault Duster. Na 31ª, o Versa, da Nissan. Na 35ª, o Logan, da Renault. O Logan é da Argentina, vem da Argentina, né? Está fabricado aqui na planta. Tá. Perfeito. Então, nós temos esses dados aí, certo? Vamos passar na próxima folha, então, Fernando. Por segmento agora.
Mais uma, pode mais, mais para baixo, mais, pode mais. Aí. Então, por segmentos, tá? Segmentos são aquele lá, as especificidades. Veículo de entrada. O Kwid está em primeiro lugar em veículos de entrada, tá? Seguido pelo Gol da Volkswagen. Então, o Kwid ultrapassou o Gol, que é um ícone da Volkswagen aqui no Brasil, né? Da produção de carros no Brasil. Temos, em seguida, aí os hatch pequenos. Pode abaixar ali. Aqui, aí. Né? Os hatches pequenos. O primeiro é o GM Onix. A Renault, o Sandero está em 7º lugar aqui. Né? E a Nissan, o March da Nissan, em 11º. Ok? Vamos passar mais ali, Fernando. Então, nesse outro aí, tanto nos hatch médios, a Renault e a Nissan não estão posicionados. Né? Não tem modelos ali concorrendo. Nos sedãs pequenos, tem o Nissan Versa, que está na 6ª posição, no segmento de sedãs pequenos. Né? Nos sedãs compactos também não há participação da Nissan e Renault. Nos sedãs médios, né? A Toyota Corolla lidera. Né? Daí nós temos na 9ª posição o Sentra, da Nissan. E na 17ª posição, o Renault Fluence. Né? Nos sedãs grandes, não há participação da Nissan Renault. Nos outros também pode baixar mais, pode ir nesses daí. Vamos lá agora nos SUVs, né? Que é a coqueluche aí que está ganhando espaço muito, né, no mercado. SUVs, está aí. Né? Quem está liderando é o Jeep Renegade. Na 4ª posição, o Kicks, né? Kicks. Na 7ª posição, a Captur. Na 8ª, a Duster, Renault Duster. Daí, na 21ª posição, a Mitsubishi ASX. Na 29ª, a Mitsubishi Eclipse Cross. E na 34ª, a Mitsubishi Outlander. Né? Essa é a posição de mercado aí. Né? Agora, só na seguinte já... Fernando, está aqui, ó. Aqui como que o mercado brasileiro tá posicionado, né, em participação, né? Quais segmentos que tem mais representatividade no mercado? É o hatch pequeno, que a Renault está bem posicionada. Aliás, não, a Renault não está bem posicionada ali, não. Né? Só está de entradas. Mas o hatch pequeno, que é 35% do mercado, é hatch pequeno, e o SUV, que é 25%. Tá? Então, esses que são os segmentos com maiores participação no mercado. Tá? Bom, gente, é isto tudo que a gente queria falar, e teria mais alguns indicadores da indústria brasileira, da economia brasileira, mas e a economia mundial também, mas eu acho que já foi muito tempo, né? Eu acho que essas informações que a gente está trazendo aí para subsidiar as discussões, para debater, e principalmente, que eu comentei já com o Ezequiel, né? É a gente conseguir sair daqui com uma rede de informações comum, né? Tanto a nível nacional, nível de Brasil, quanto a nível mundial, para que mensalmente a gente pudesse produzir esses dados, essas informações, e passar para os vários sindicatos a nível mundial. E assim a gente compartilhar essas informações, porque isso ajuda a unificar a luta. Tá? Então, muito obrigado.